Fala, sexto ano, beleza? Deixa eu pegar aqui meu laser. Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Chegamos num capítulo novo, um capítulo que vai tratar da classificação dos seres vivos. E aí fica a pergunta, né? Fica um questionamento, né? Por que classificamos? Será que é tão importante assim classificar? O objetivo da nossa aula de hoje, então, é se seria possível estudar as espécies sem dividi-las em grupos. Será que daria? Será que seria organizado isso? Qual é a importância das regras ou critérios de classificação? Será que é importante seguir algumas regras para classificar os seres vivos? Quais foram as primeiras formas de classificação, né? Vamos estudar um pouquinho a história da ciência por trás das primeiras formas de classificação. Quem foram os primeiros pensadores da classificação, né? Os mais famosos pensadores da classificação? Aristóteles e Linneu. Beleza? Então vamos lá. Bom, a escolha de critérios na classificação. Critérios seriam as regras de classificação, né? Quem é que escolhe essas regras? Nos capítulos anteriores você conheceu uma grande variedade de seres vivos da biosfera, na verdade, a gente ampliou a nossa visão da árvore da vida, a gente deixou para trás, quando eu falo em ser vivo, aquela imagem só de animais domésticos. Seres vivos é a árvore da vida toda, desde os microscópicos. Lembra que os microscópicos são a maioria dos seres vivos. E esse número é quase incontável, de formas e tipos diferentes. Tem algumas expectativas que falam que são 50 milhões de espécies de animais e vegetais no planeta, o que é muita coisa. Embora isso seja apenas uma estimativa, tem cientistas que defendem que na verdade pode ser o dobro, chega a ser 100 milhões de espécies de animais e vegetais no planeta, sem contar os microscópicos. É muita coisa. Agora imagina se os cientistas começassem a estudar todos esses 100 milhões de espécies sem dividi-las em grupos, sem agrupá-las por características comuns. Será que ia ser fácil estudar todos esses 100 milhões de seres vivos? Então aqui já está uma resposta, né, àquela pergunta: por que classificamos? Né? Por que a gente classifica? Para poder estudar melhor. Então, nesse capítulo a gente vai discutir como que os cientistas têm, ao longo dos séculos, né, a história da ciência mostrando que eles vêm organizando, né, e classificando os seres vivos, e qual que é a importância dessa atividade. Qual que é a importância dos critérios de classificação? Observando ao nosso redor, percebemos que todas as coisas apresentam certa organização. Querendo ou não, você sendo bagunceiro ou não, você consegue reparar certa organização nas coisas. A gente gosta de organizá-las, né? Agora eu vou trazer o exemplo da biblioteca, né? A biblioteca é organizada, a sua casa é organizada, os materiais escolares, acredito eu, que são organizados, não é verdade, pessoal? O armário de roupas, nem falar, né? Tudo dobradinho, separadinho, certinho, né? Não é aquela bagunça, não. Por que que a gente faz isso, então? Para facilitar nossas tarefas. É muito mais fácil encontrar uma camiseta quando todas elas estão dobradinhas, separadas por cor, por tamanho, do que se tivesse tudo jogado no guarda-roupa. Então, a gente pensa em facilitar nossas tarefas. É isso que o ser humano faz. Então, para organizar, a gente separa, agrupa e, enfim, classifica, né? Esses são os passos para você classificar qualquer coisa. Para separar ou agrupar é necessário estabelecer regras ou critérios. Então, é como se você fizesse um jogo e você cria as regras desse jogo, né? Quem é que vai para a esquerda? Quem é que vai para a direita? Você cria essas regras e você então está fazendo então nada mais nada menos do que classificando as coisas. Só que aí tem um lembrete aqui, ó. Quanto mais eficiente os critérios escolhidos, as regras escolhidas para você classificar, mais satisfatório, eu gosto dessa palavra, ó, mais satisfatório será a classificação. Quer dizer, uma classificação vai ser bem sucedida, ela vai ser muito boa, né? Lembrando que isso é muito difícil de fazer, né? Ao longo da história a gente vem fazendo de maneiras diferentes, mas para você ter uma classificação satisfatória, o que é importante ter? Os critérios escolhidos e bem escolhidos. Bom, então você tem aqui o exemplo clássico de uma biblioteca. Eu quero um livro sobre bactérias. Qual desses?
Você conhece todos, mas aí, cadê? Me ajuda aí. Cadê um livro de bactérias aí? Aí você vai falar, nossa, tem um aqui sim. Eu lembro do autor, eu lembro da cor dele, eu lembro do tamanho. Ele está aqui em algum lugar, só não me lembro onde. Então a biblioteca é o exemplo clássico de como a organização facilita o nosso trabalho, né? Então uma biblioteca pode ser pequenininha ou conter milhares de livros. Imagina a maior biblioteca do mundo, sem um critério de organização, né? Quanto mais livros, mais difícil encontrar aquele que precisamos, certo? Né? Imagina encontrar um livro no meio desse monte de livro, é quase uma agulha num palheiro. Só que nem sempre é difícil encontrar o livro. Por quê? Porque os bibliotecários, que são os profissionais pela organização, né, os responsáveis pela organização da biblioteca, eles utilizam critérios de classificação de livros. Eles não arrumam do jeito que eles querem, eles não arrumam por tamanho. Eles arrumam por um critério, eles são catalogados com um número, eles recebem um número, eles são arrumados na ordem alfabética, na ordem desse numeral aí. Então é só acessar o computador no sistema que eu consigo saber a prateleira que ele está, qual o andar que ele está e próximo de qual livro ele está. Isso sim é uma organização. Isso facilita o meu trabalho. Bom, e como você faria para classificar todos os seres vivos? Se eu perguntasse para você, como é que você faria? Desde a antiguidade, o ser humano demonstra a necessidade de agrupar os seres vivos. Em geral, os critérios eram escolhidos de acordo com os interesses ou a utilidade que os organismos tinham para o ser humano. Olha que cruel essa classificação. De acordo com a utilidade. Olha que mau emprego dessa palavra. Se o animal era útil ou não, se a planta era útil ou não. Então, se não era útil, era inútil. Imagina? Olha que tipo de classificação, né? Você podia separar também em perigosos e não perigosos, os animais da natureza, né? Em comestíveis e não comestíveis, úteis e não úteis. Então, essas aqui foram as primeiras classificações que o ser humano fez para a natureza. O Aristóteles, que é esse famoso pensador grego aqui, nascido em 384 a.C., propôs várias classificações para os animais, entre elas uma que dividia esses organismos segundo a presença ou não de sangue. Então, olha aí, isso é o critério, a presença ou não de sangue é o critério que o Aristóteles teve para classificar os seres vivos, né? Daquela época, ó, de 384 a.C. até os dias de hoje, já foram utilizadas diversas formas de classificação para a vida na Terra. Então não foi só uma, não foi só duas, foram diversas. Desde a época do Aristóteles, que foi um dos primeiros a classificar, já mudou muito. A gente tem vários tipos de classificação, né? A gente, por exemplo, usa o habitat, né? Se vivem na terra, se vivem na água, se vivem no ar. Esse é um tipo de classificação também, que é bem fácil de ser feito. Agora, antes de conhecer a atual classificação dos seres vivos, que tal você, coloquei um colega aqui entre parênteses, né, porque a gente sabe da nossa situação, né? Então você, eu queria que você tentasse escolher os seus próprios critérios para agrupar algumas plantas e animais. Então, você vai fazer depois aí o Pense e Responda da página 106, como um aquecimento para uma atividade que a gente vai fazer. Todos esses exemplos aqui são seres vivos que você deve organizá-los no menor número de grupos possíveis, certo? Então, eu quero ver qual vai ser o seu resultado sobre isso. E a atual classificação? Bom, as classificações biológicas baseavam-se na observação direta dos indivíduos. Então, eu olhava para ele e falava, você tem cara de ser dos compridinhos. Então, eu guardo lá minhoca, cobra, lagarta, guardo tudo junto, porque a forma do corpo era compridinho. E principalmente porque os pesquisadores estavam preocupados com a forma, com a estética, né? Mas imagine quanta confusão não apareceu. Uma lagarta é totalmente diferente de uma borboleta na sua forma. Entretanto, são duas fases da vida do mesmo ser. Então, às vezes, por causa dessa classificação baseada na forma, a lagarta ia para outro grupo. A hora que ela virasse borboleta, ela ia para outro grupo, né? Então, baseando-se assim, a gente comete pequenos erros. Vamos ver um pouquinho agora do Linneu e a taxonomia, essa palavrona aqui, ó. O Linneu, ó, simplesmente Linneu, que é o nome dele em latim, foi um naturalista que criou o sistema pelo qual nomeamos os organismos hoje em dia. Então, nós chamamos os organismos pelo nome deles, nessa forma de organização, por causa do Charles Darwin, ou por causa do Linneu, tá vendo? Se não fosse o Linneu, a gente não teria isso, né? Ele é considerado o pai da taxonomia, desse estudo da classificação dos seres vivos, né?
Aqui está o Linneu, né? O livro dele, ó, tá? Famosíssimo livro dele aqui, aonde ele publicou, entre outras coisas, a taxonomia, né? Essa área da ciência que se preocupa em categorizar os seres vivos, em classificar os seres vivos, e o sistema binomial. É por isso que os nomes científicos é sempre formado de duas palavras, né? Homo sapiens, por exemplo, tá vendo? É binomial. É por causa do Linneu, lá em 1778. Então aqui está a explicação do que é a taxonomia, ó, a ciência das classificações e a sistemática da organização dos seres vivos em grupos. O sistema de classificação proposto por Linneu foi de extrema importância para a biologia e foi utilizado por aproximadamente 2 séculos, 200 anos, os sistemas de classificação dele. Mesmo que ali com alguns defeitinhos, ali aos trancos e barrancos, mas como ele foi um dos primeiros, né, a formalizar esse tipo de estudo, né, da taxonomia, ele ficou famoso, tá? Contudo, passados 2 séculos aí desse sistema do Linneu, o avanço da ciência, novas informações foram acumuladas e esse sistema logo se mostrou insatisfatório. Então, apesar de ser muito útil, com o passar dos anos e a ampliação do nosso conhecimento, ele acabou se tornando insatisfatório. E a gente vai ver nas próximas aulas qual que é o exemplo, então, né, qual que é o método de classificação dos seres vivos mais atual, mais importante, que a gente segue até hoje, e a diferença entre essas aqui que a gente viu na aula de hoje. Beleza, se você chegou até aqui e sabe responder se seria possível estudar as espécies sem dividi-las em grupos, será que seria fácil? Sabe a importância das regras ou critérios de classificação? Será que é importante ter uma boa regra de classificação? As primeiras formas de classificação, quais foram, né? Quem falou sobre as primeiras formas de classificação? E os primeiros pensadores dessa área? Aristóteles, lá, os grego e Linneu, né? Beleza? Se você chegou até aqui e sabe um pouquinho de cada coisa dessas, você cumpriu o objetivo da aula. A gente se vê na próxima